Dos 594 deputados federais eleitos em 2010, só para citar um exemplo, 273 são empresários, 160 são ruralistas, 73 formam a bancada evangélica e 72 fazem parte da bancada sindical. A grande maioria são homens e brancos. Mas será que esse é o retrato da sociedade brasileira? O que esse quadro representa? E como pensar, entre outras questões, o financiamento das campanhas, o tipo de voto, proporcional, distrital misto, em lista fechada ou aberta, a cláusula de barreira e mecanismos de participação direta do cidadão no processo político. São algumas das muitas questões que ganharam evidência com as manifestações de junho do ano passado e desencadearam uma série de propostas de reforma política. Uma delas, o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, lançado por um conjunto de mais de 100 entidades dos movimentos sociais, tem conquistado espaço nos últimos tempos. É uma tentativa de construção de uma estrutura política com base na ampliação da participação da sociedade. Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá! Hoje o Melhor e Mais Justo discute o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo. Você também pode participar desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Alexandre Linares, membro do Comitê Estadual da campanha do Plebiscito Popular pela Constituinte em São Paulo, Ricardo Gebrim, dirigente da Consulta Popular, e Flávio Jorge, executivo da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Bem-vindos. A ideia da convocação de uma Assembleia Constituinte com a missão de reformar o sistema político brasileiro surgiu em um pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff logo depois das manifestações de junho de 2013. O assunto gerou reação intensa de alguns setores, como partidos mais conservadores e grande parte da chamada mídia tradicional. Acabou então perdendo força naquele momento. Enquanto isso, a massa dos movimentos sociais entendeu que esse era o momento de empunhar a bandeira da Constituinte e iniciar uma campanha de mobilização a partir da construção de comitês populares suprapartidários em todo o país. Então, a partir daí, como a campanha tem ganhado musculatura? Gebrim, bem-vindo. É interessante que quando a presidenta Dilma apresentou a proposta, imediatamente os setores mais conservadores reagiram. O ministro Gilmar Mendes, que é, vamos dizer, um porta-voz do conservadorismo do Supremo Federal, no Supremo Tribunal Federal, deu uma declaração que é emblemática. Ele falou: fui dormir na Espanha e acordei na Venezuela. E acusou de ser um golpe, né? Assim como várias figuras conservadoras saíram imediatamente no Congresso. A pressão foi muito grande, né? Onde se mostra que ali se tocou numa questão central, que é um sistema político que impede qualquer mudança, qualquer transformação. O sistema atual, né? O sistema atual, que é uma herança da ditadura militar. Veja, o professor Florestan Fernandes nos chamava muito a atenção disso. Ele dizia, naqueles anos que ele mesmo foi um deputado constituinte, que a nossa constituinte não foi, em 86, exclusiva. Vamos lembrar que os deputados e senadores eram deputados e senadores normais num período do dia, eram constituintes no outro período do dia, né? E, consequentemente, não tinham a liberdade e a autonomia, né? Porque já estavam submetidas às regras anteriores que eram da herança da ditadura. Então, na verdade, esta luta, e a presidenta Dilma tocou na ferida, ela toca numa principal herança que nós temos da ditadura militar, uma herança não solucionada, que é um sistema anacrônico que não permite mudanças. Da ditadura militar, eu diria de uma estrutura do Estado brasileiro que vem de mais tempo até do que da ditadura e que é um Estado cartorial, discricionário, conservador, patrimonialista, etc., no qual
um conjunto de forças políticas e econômicas mantém ainda uma série de privilégios e de espaços de poder que não querem de maneira nenhuma abrir mão, né? Flávio, entra na conversa. Flávio, o Gebrim disse que é uma herança da ditadura. Eu concordo mais contigo que é uma herança que já vem desde praticamente a fundação do Brasil. Ela passa pelo Império, tá? Ela se consolida na República e nós, na verdade, somos herdeiros atuais desse sistema que sempre nos excluiu da vida política e da participação política no Brasil. E que tem seu ápice em momentos ditatoriais, de fato, né? Exatamente. Nesses momentos que a gente vê os absurdos que nós vivemos dentro desse sistema político que construiu o Brasil. Alexandre, bem-vindo. Sem dúvida é uma combinação das duas coisas. A ditadura aprofunda um modelo que já vem do Império, que é desde o Senado, que é uma representação da elite, para bloquear qualquer tentativa de modificação. Ela tinha uma atribuição limitada, que a própria ditadura aprofunda, dando superpoderes ao Senado para ser uma revisão do próprio Congresso Nacional. E, de fato, o que nós temos mais incidente nisso é a ausência do povo, né? Os limites. A gente lembra da música dos Paralamas do Sucesso de anos atrás, os 300 picaretas do Congresso, em grande aspecto. A partir de uma fala do presidente Lula. A partir de uma fala do presidente Lula, que continua mais atual do que nunca, na qual o Congresso Nacional é um balcão de negócios das elites, que bloqueiam as demandas e reivindicações. Eu acho que essa é a principal expressão do movimento de jovens, da juventude dos trabalhadores que foram para as ruas no ano passado, em junho, nas chamadas jornadas de junho, buscando expor um fosso que existe entre o povo e as suas instituições que deveriam representá-los e que hoje o voto censitário de outras épocas se mantém com o financiamento empresarial das campanhas tal como o voto censitário é o voto dado pela capacidade financeira de cada um dos eleitores, né? Então os mais ricos, na verdade, podem mais e os mais pobres podem menos, né? Exatamente. Então esse é um aspecto que se torna gritante nesse debate nosso para fazer uma verdadeira modificação na representação política do país através da consulta ao povo. Esse é o objetivo de explicar, discutir, debater e mobilizar milhões para o plebiscito popular na Semana da Pátria em setembro. Vai ser em setembro, que dia de setembro? De 1 a 7 de setembro, em todo o Brasil. E qual será a pergunta do plebiscito? O que vai estar escrito na cédula para as pessoas votarem? Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Sim ou não? Esse é o debate. E por que uma constituinte exclusiva? Exclusiva, né, porque nós não tivemos, em 86, uma constituinte exclusiva. Exclusiva significa que ela está mandatada. Os eleitos, os representantes que forem eleitos, eles estão apenas com a função, com a incumbência de construir a nova Constituição, né? E esta Constituição está voltada para tratar do sistema político e a sociedade vai discutir o que é o sistema político. Por exemplo, o controle monopólico dos meios de comunicação, né? Ele é parte do nosso sistema político. Como é possível você ter democracia se você não tem, né, liberdade de comunicação, se você tem o controle por pequenos grupos de toda a informação? Isso é parte do nosso sistema político. O papel do judiciário, a ausência de mecanismos efetivos de controle sobre o judiciário, a existência de instituições que precisamos avaliar hoje democraticamente se fazem sentido, como o Senado, que o Alexandre estava dizendo. Né? Qual é o papel do Senado? Qual é a função histórica do Senado hoje? Este Senado, inclusive, composto basicamente por suplentes desconhecidos que ficam lá há 8 anos, né, compondo, na verdade, bancadas que não são bancadas de partidos, são bancadas de grandes grupos econômicos. Bancada do agronegócio, bancada dos setores privados de educação, da saúde privada, né? Este Congresso Balcão de Negócios, que não atende mais os interesses do povo, é uma parte do sistema político, mas o sistema político é muito mais. Então, para quem está nos assistindo entender, né, quando a gente está falando, portanto, de um plebiscito para instaurar, né, ou para defender uma constituinte exclusiva do sistema político, exclusiva e soberana, para tratar do sistema político, nós não estamos falando só de política eleitoral, né? Não só do sistema eleitoral. O sistema político, como disse o Ricardo, é mais do que a questão eleitoral, tá certo, Alexandre?
Sim, e evidentemente a questão eleitoral é um elemento desse debate. Hoje o que nós encontramos dentro do espectro eleitoral são deformações. Num país como o Brasil, tem estados que a representação política vale mais de 11 vezes do que outros. Para eleger um deputado federal em Rondônia, Roraima, você precisa de 50 mil votos, enquanto em São Paulo você precisa de 500 mil votos de representação. Isso é um elemento. Agora, por trás disso, e o Gebrim está coberto de razão, estão um conjunto das reivindicações, das aspirações do povo brasileiro, suas demandas, que são represadas pela representação política. A reforma agrária no Brasil, com 160 representantes do latifúndio, do agronegócio, ela tem um muro de contenção para ter se espraiar, para se desenvolver. Ela está bloqueada no Congresso. Ou mais exemplarmente, a própria redução da jornada para 40 horas, reivindicação histórica, desde as mobilizações do ABC paulista na década de 70 até hoje, uma pauta concreta. Há mais de 20 anos no Congresso Nacional, essa reivindicação está presente lá, sempre na gaveta do Congresso, porque a sua maioria é do empresariado que quer retirar direitos. E é financiada pelas empresas que querem retirar direitos. Recentemente, o professor Landislau Dobor, da PUC de São Paulo, publicou um livro que dá um dado que é muito interessante. Só uma empresa do agronegócio, muito conhecida pela sua carne, com atores famosos fazendo propagandas, só ela financiou 41 deputados. E desses 41 deputados federais, 40 votaram única e exclusivamente nos seus interesses, como a reforma do Código Florestal, para dar um exemplo concreto do que significa hoje as instituições políticas e a forma como elas são eleitas, tal como o financiamento empresarial, mesmo a desproporção de eleição hoje no nosso país, né? Então... Flávio, você estava me falando aqui em off, antes da gente começar o programa, listando aqui alguns dados sobre a representação, por exemplo, de negros, de mulheres, na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, né? Quer dizer, porque quando a gente está falando também de reforma política, não estamos falando só em nível federal, né? Nós estamos falando de um sistema político que está na federação, portanto está no nível federal, mas está também nos estados e nos municípios, né? Queria que você até trouxesse para a mesa aqui aquele exemplo que você deu, para mostrar como essas coisas são, como essas desproporções ou deformações da representação atinge também, além da questão do poder econômico, questões, digamos, étnicas, de preconceito, etc., bem de gênero, bem importantes, né? O que eu conversava aqui no começo da nossa conversa aqui é uma publicação recente da Câmara Municipal de São Paulo que trata da luta feminista aqui na cidade de São Paulo. E para mim mesmo são alguns dados que são alarmantes. A gente se preocupa muito com essa questão da discriminação, da subrepresentação da população negra, mas para você ter uma ideia, a Câmara Municipal foi criada em 1560. Câmara Municipal da cidade de São Paulo, em 1560. Nós demoramos 4 séculos para que uma mulher chegasse a ser vereadora na cidade de São Paulo. Foi em 1947 que uma mulher chamada Elisa Abramovich, não sei se essa é a pronúncia correta, ela conseguiu ser eleita vereadora, 4 séculos depois da criação da Câmara Municipal de São Paulo. Um outro dado também que é preocupante, que nessa condição de mulheres sendo vereadoras na cidade de São Paulo, nós só temos em 1968 a primeira vereadora mulher negra. Ela se chamou Teodosina Ribeiro. E depois de 1968 nós só tivemos em 2002 uma companheira nossa do movimento negro e da luta feminista, a Claudete Alves, que é eleita vereadora. Esse é um exemplo pequeno. Agora, se você pega no Brasil todo, nós somos hoje no Brasil 51% da população brasileira, tá? Ou seja, a maioria da população brasileira ela é negra. O Brasil é o segundo país negro fora da África. Tá? Agora, isso não se reflete nisso que nós estamos discutindo aqui, que é a participação nas instâncias de decisão, a participação no poder, no Congresso Nacional. E estamos falando do poder legislativo, isso, executivo e judiciário. Exatamente, tá certo? exatamente. No Congresso Nacional, nós somos em 43 deputados e deputadas que se autodeclaram negros. Tá? 43 nesse universo que você citou aí no início da nossa conversa. No Senado,
no conjunto dos senadores, nós temos apenas 2 senadores que se autodeclaram negros. Esses são alguns aspectos que a gente trata também dentro do plebiscito, que é um aspecto muito importante que a gente está trazendo à tona, que é a subrepresentação de negros. Tá? Mas um dado incrível, nós não temos nenhum representante da população indígena no Congresso Nacional, nem no Congresso, nem entre os deputados, nem entre os senadores. Nós só tivemos, acho que eu conheço na vida da República Brasileira, apenas um deputado que se chamou Juruna, que foi muito, como é que fala? Ele virou até caracterizado, que foi, acho que, o único exemplo de participação indígena que nós tivemos no Congresso Nacional Brasileiro. E isso repercute, como você disse, de cima para baixo. Isso se reflete nos estados, também tem reflexo nos nossos municípios. E o plebiscito nosso também trata dessa questão, que é muito significativa e muito educativa para a sociedade brasileira. Ou seja, grande parte dessa população, a população que é majoritária no Brasil, homens, as mulheres, os negros, os indígenas, tá, não fazem parte da vida política brasileira. Eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo, mas a gente já volta e continua com esse debate.